Bom dia, meus irmãos em Cristo, que Deus esteja convosco, que Deus abençoe vocês de maneira poderosa. Hoje estamos aqui reunidos para falarmos sobre a palavra novamente, porque diariamente precisamos nos alimentar do alimento que vem de Deus, espiritual, né? Porque o alimento espiritual é o mais importante para nós. Porque esse é que nos mantém realmente de pé com a nossa vida espiritual em alta, né? E estando cada vez mais envolvido com as coisas do Senhor. Porque nós vivemos em tempos difíceis, no finais dos tempos, e precisamos sempre estar atentos aos sinais. E o que não falta, né, nesse momento que nós estamos vivendo, são os sinais da vinda de Jesus. Ele disse que quando ele estivesse para voltar, aconteceriam diversas coisas, diversos sinais. E já está acontecendo, realmente. A tribulação no mundo está grande, muita violência, muitas guerras, pestilências, doenças, muitas pessoas sofrendo, sendo mortas por causa do nome de Jesus. A verdade é essa, né? E tem lugares aí que até mesmo as pessoas não têm o direito sequer de dizer que é cristão, senão elas são mortas por conta disso. Vocês vejam até que ponto chegamos, né? Mas Deus já tinha deixado nos avisado através do seu Filho Jesus sobre estas coisas, que isso tudo realmente aconteceria. Então nós já estamos convictos disso, não estamos enganados, que nós já sabemos que estas coisas, né, viriam a acontecer. Mas estamos nos preparando, temos que estar sempre nos preparando para o grande dia da volta de Jesus, porque Jesus, quando voltar, tem que nos encontrar prontos para ir com Ele. Ele voltará, fará a ressurreição dos mortos, fará o julgamento de todos nós e escolherá as pessoas que já são ungidos dele, né, que serão escolhidos por Ele e que fizeram todas as coisas que o Pai desejou que fizesse, ou seja, a sua obra, obedeceu os mandamentos e fez muitas almas para Jesus, ou seja, ganhou muitas almas. Então nós temos que estar preparados para esse grande dia, que vai ser um dia glorioso, que Jesus vai vir em toda a sua glória para nos resgatar finalmente desse mundo em que existe muito sofrimento, né? Muita baderna, infelizmente, mas que Jesus virá e simplesmente cumprirá o seu propósito finalmente para nos libertar. Graças a Deus, né? E hoje trago para vocês o livro de João capítulo 8, do 1 até o 10, que fala sobre uma passagem muito importante que aconteceu, desculpem, naquele tempo, né? Sobre a mulher adúltera. João capítulo 8, do 1 até o 10. Leiamos então, até o 11, desculpe. Leiamos então com atenção. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então aqui, meus irmãos, vocês veem que passagem interessante que aconteceu da época dos nossos antepassados, né? Uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante de adultério. Então, apareceu diversas pessoas
para acusá-la. O povo a estava acusando de adultério e queriam apedrejá-la. Só que Jesus, muito sábio em toda a sua sabedoria, em todos os seus ensinamentos, perguntou para eles: se nenhum de vocês tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, todos eles eram pecadores, tanto quanto a mulher. Porque o pecado para Deus não tem pecado maior nem menor, são todos igualados, são sempre pecados iguais. Então o que acontece? Se eles eram pecadores, não podiam acusar aquela mulher, porque Jesus a perdoou. Aí saíram um a um, ou seja, foram todos embora e não fizeram mais nada contra a mulher, porque Jesus mostrou a eles que eles também eram tão pecadores quanto ela. Eles não eram puros, pessoas puras. Aí o que aconteceu, o exemplo disso, foi que eles não tinham autorização, ou seja, autoridade, né, para fazer julgamento sobre a mulher. Porque o próprio Jesus Cristo, que era santo, a perdoou. Só lhe disse: vá e não peques mais. Ou seja, ela se arrepender dos pecados de maneira assim humilde, né, e verdadeira, e não pecar mais. E Jesus a perdoou e ela saiu ilesa. E, no entanto, aqueles acusadores passaram a maior vergonha, porque, na verdade, eles também eram pecadores. E foram embora. Isso daí é um exemplo que Jesus nos dá, que jamais nós devemos estar acusando ninguém, julgando ninguém, porque nós não somos juízes. E também, somente Deus tem autoridade para isso, para julgar alguma pessoa. Nós não podemos fazer acusações de irmão nenhum, de pessoa alguma, porque nós não somos santos, nós não deixamos de ser pecadores, nós somos pecadores ainda. Então, como que nós vamos fazer julgamento de outra pessoa que nós conhecemos, seja ela qual for, se nós também somos pecadores? Então, devemos nos calar, não devemos falar bobagens, não devemos acusar pessoas, devemos fazer uma autoanálise de nós mesmos, ou seja, se eu sou pecadora, por que eu vou julgar o meu irmão que também é pecador? Não posso. Isso não é permitido pelas leis do Senhor. Porque nós seremos julgados segundo as nossas obras e nossos atos. Somente Deus pode julgar alguém. Então esse exemplo foi muito interessante. Nos prova que nós devemos agir com sinceridade, respeitando as leis do Senhor, e deixar que o julgamento seja feito por Deus, não por nós, porque nós não somos absolutamente nada para julgar ninguém, nenhuma pessoa aqui na terra. E agora eu peço a vocês para, em reverência ao nosso Deus, fazer a oração do Pai Nosso. Oremos então, por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias. Amém. Em nome de Jesus. Então hoje, meus irmãos, essa pregação, né, essa palavra de hoje foi o seguinte: que deixemos os julgamentos das pessoas, todos que nós conhecemos, para Deus. Somente Deus tem poder e autoridade para nos julgar. Não possamos jamais acusar ou apontar o dedo para ninguém. Não podemos fazer isso. Não temos autorização nem autoridade para isso. Vamos primeiro nos avaliar, ver como nós estamos diante de Deus, diante da presença do Senhor, porque nós não temos autoridade para fazer julgamento de ninguém. Porque somente Deus é o nosso Criador, é o nosso juiz. Somente Deus pode olhar, apontar e dizer se alguém está errado ou não, porque Ele sabe todas as coisas. Deus tem conhecimento para todas as coisas e Ele tem sabedoria. Ele é um Deus justo, não age como homem, porque muitas das vezes nós temos aqui no nosso mundo juízes, é claro, que estudaram para isso, fizeram uma grande faculdade, se prepararam para isso, mas muitas das vezes fazem julgamentos, infelizmente, injustos, acusam pessoas inocentes e acontece o que acontece. Muitos vão para a cadeia sem terem mesmo culpa do que fizeram, né? Então, por isso que se diz que não deve fazer julgamento de ninguém, porque Deus, Ele é justo, mas o homem, infelizmente, muitas das vezes ele erra,
O homem erra, o homem não consegue fazer um julgamento justo e muitas das vezes condena até mesmo um inocente. Infelizmente, né? Então façamos o que é melhor diante de Deus, preguemos o seu evangelho, ganhemos almas para Jesus, que isso é o que nós devemos fazer, é o nosso dever. Cumprir o nosso chamado, porque cada um tem um chamado, fazê-lo com louvor, com autoridade, mas com prudência, sabedoria e sempre obedecendo as ordens e os mandamentos do Senhor, porque isso é muito importante. Nós temos que acatar os mandamentos. Não fazemos nada por nossa conta e risco, fazemos tudo de acordo com a palavra do Senhor, a Bíblia. Vamos pedir orientação através da palavra de Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia todos os dias para obter conhecimento e sabedoria do Senhor. E agora me despeço de vocês por hoje e até amanhã com a permissão do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê livramento de tudo que é mal, e as minhas orações sempre eu incluo todos vocês, porque Deus, Ele está lá de cima cuidando de todos nós, porque Jesus te ama e eu também. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Jesus, até amanhã.